Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar uma história do filho de dois dos maiores heróis da Terra, que frequenta uma escola para super-heróis. Mas como ele não tem superpoderes, ele precisa manter isso em segredo, enquanto seus filhos, dos super-vilões, tentam destruí-lo a todo custo. Então, olá a todos, bem-vindos ao show. Estamos recriando a história do filme Sky Ig Super Escola de Heróis de 2005, então estamos preparados. Dois agentes imobiliários com um segredo escondido. Eles têm superpoderes. Junto com os superjets, eles são considerados os maiores heróis da Terra. A mulher mais rápida da Terra e o homem mais forte da Terra, o comandante, tem um filho, Will Strongholder. Ao contrário de seus pais, Will é um jovem normal, sem superpoderes, mas para não enganá-los, ele fingiu ter superpoderes durante toda a adolescência. Agora ele chegou ao ensino médio com seu superjato e está frequentando uma escola que tem algo a oferecer. No primeiro dia de aula, Will começa a desenvolver seus superpoderes, e enquanto está em seu quarto ouvindo música, ouve seu pai lhe dizendo para continuar com o disfarce, e Will corre para colocar o máximo de pesos que podem na barra. Então, quando entrei na sala, o menino fingiu completar 200 repetições. Estou feliz que seu filho aparentemente tenha renunciado ao poder. O comandante diz que está orgulhoso de Will e o convida para um café. Assim que entrou na cozinha, pai e filho viram com uma amiga de infância de Will, Lila, que também estava prestes a ir para seu primeiro dia na Sky High School. Eles se sentaram juntos à mesa e começaram a tomar café, mas antes que possam terminar, o prefeito liga para o comandante, dizendo que precisa dele e ele dá super velocidade para lidar com uma criatura no centro da cidade. Eles correram para a base secreta, trocaram de roupa, foram até o centro, encontraram um super monstruoso de baixo custo, destruíram tudo e o derrotaram. O super jato jogou o comandante para fora e o comandante desferiu um golpe super poderoso em seu peito, fazendo com que o robô frenético desligasse e caísse no chão. Após essa vitória incontestável, o comandante caminhou até o robô e pegou seu olho como um troféu, algo que ele fazia com frequência. De casa. Você assiste a batalha enquanto Lyra usa seus poderes para reviver as plantas em sua casa. Mas quando chegou a hora da escola, assim que Will e Lyra estavam no ônibus, eles pararam tudo e foram andando até a estação. O motorista disse que todos os calouros estavam a bordo e tinham os cintos de segurança afivelados, prendendo todos em seus assentos. Ele então desviou para uma rodovia em construção e pulou no abismo. Não entendi o que aconteceu. No momento em que os alunos estavam desesperados, o veículo estava em queda livre. De repente, asas e uma enorme turbina apareceu no chassi do ônibus, e o ônibus começou a voar para o céu. Depois desse susto horrível, o motorista começou a voar por cima dele. Ele explicou que a escola pode flutuar graças à tecnologia de propulsores antigravidade, como medida de segurança. Após a explicação, o motorista estacionou o carro no estacionamento e todos os calouros desceram e caminharam em direção à porta. Entretanto, no meio da jornada, um aluno com super velocidade começa a correr ao redor deles, e depois que Speed para de correr, todos se reúnem, e outro aluno chamado Leste vem como Gumi e se transforma em borracha. Ele abordou os calouros e tentou roubar dinheiro, mas os delegados estudantis apareceram e os expulsaram. Embora seja gratuito. Os calouros entraram na quadra e a diretoria fizeram um discurso de boas-vindas, explicando que agora eles passariam pelos testes de habilidade, um teste em que os alunos poderiam mostrar suas habilidades e os treinadores decidiriam quais deles se juntariam aos tempos de heróis ou ajudantes. Conforme as audições começaram, uma por uma, os alunos foram chamados ao palco para serem testados com todos os amigos de Will e enviados para a equipe assistente, incluindo Leila, que se decidiu a fazer o teste. Depois da menina, o treinador o chamou ao palco e jogou um carro nele, achando que ele tinha super força como o pai. Quando o treinador descobriu que não era esse o caso, ele pensou que estava voando como sua mãe e ativou um dispositivo para jogá-lo para fora. Mas ele também não sabia voar. As costas de Will bateram na viagem. Ele caiu no meio das arquibancadas enquanto o menino o encontrou no chão. O treinador disse para ele parar de brincar e mostrar sua força, me forçando a revelar na frente de todos que ele não tinha poder. Após ser escolhido para a equipe de resgate, você vai até a enfermaria para perguntar ao médico se ainda há alguma chance de despertar seus poderes, mas o médico responde que é impossível saber. Porque os filhos do herói podem herdar os poderes de ambos os pais, ou podem ser como motorista e nunca usar superpoderes durante toda a vida. Após o tratamento, o aluno foi até o refeitório com os amigos, onde viu que outro aluno o encarava enquanto ele conversava com um colega. Nesse ponto, Zeka explica que é um guerreiro pacífico, filho de um supervilão, que foi capturado pelo comandante e condenado a 4 prisões perpétuas. Em outras palavras, no primeiro dia de aula, o segredo de Yu foi revelado, e ela já havia revelado a presença de seu inimigo.
Sair da aula acabou. Vai voltar para casa e exigir falar com seu pai, pois quer lhe contar toda a verdade, mas seu pai ignora o menino e o leva para um quarto secreto na casa. Na sala dos fundos, ele guarda o olho do robô que pegou antes e começa a exibir todo o dinheiro que ele e Josie conseguiram juntos, até conseguir a arma da Lâmina da Dor, o primeiro vilão que eles derrotaram juntos. Afinal, ele mostrou ao Wu e Ellie que agora tinha um lugar para colocar seu troféu, e concluiu dizendo que estava feliz porque agora os três poderiam combater o crime juntos. Tudo isso combinado fez com que R perdesse completamente a coragem de dizer que não tinha superpoderes. Mas quando pai e filho conversam, aquele olho robótico gigante é ativado e começa a gravar tudo, porque aquele pedaço de latão é tudo, gente. Na verdade, isso foi uma armadilha criada para enganar o comandante e fazê-lo levar uma câmera espiã para casa. Na manhã seguinte, as aulas finalmente aconteceram e os alunos tiveram sua primeira aula e foram treinados para serem assistentes. Depois da aula, Will levou seu amigo para casa para fazer o dever de casa enquanto seus pais não estavam em casa. Mas, de repente, o comandante chega e fica surpreso e feliz porque seu filho fez um novo amigo. Ele pediu que eles se apresentassem naquele momento. Ita fala sobre sua habilidade de se transformar em líquido, e Zack fala sobre sua habilidade de brilhar em magenta, e explica como ele se transformou em uma cobaia. Após os discursos, o comandante serviu sanduíches aos jovens e depois foi para a cozinha com 1000 jovens para preparar os sanduíches. Enquanto prepara os lanches, ele se pergunta como eles se tornaram heróis com esses poderes, e Wilton vê isso como uma ótima oportunidade para criar coragem e admitir para seu pai que todos são ajudantes, inclusive ele. Ao ouvir isso, ele fica furioso e pensa que o treinador está sabotando, mas Will diz que não é o caso e acaba revelando que não tem superpoderes, para seu colapso. Na manhã seguinte, você vai para a escola e continua suas aulas. Geralmente durante o intervalo. O menino caminhou em direção à mesa com seu almoço quando o homem oriental de repente estendeu a mão e manteve sua perna, fazendo um barulho alto. Pensando que estava começando uma briga de propósito, ele se declarou com raiva e começou a atirar bolas de fogo em você, enquanto você se defendia com uma bandeja de plástico resistente. Ele sabia que se ficasse ali acabaria transformado em churrasco, então tentei correr em direção ao alarme de incêndio para neutralizar a força de guerra, mas ver isso e agarrou suas pernas novamente, fazendo cair no chão novamente. Defesa. E o rasteja para debaixo da mesa e em direção ao alarme, enquanto Gu continua tentando acertá-lo com a bola de fogo. Percebendo que se não fizerem nada, Will será destruído, Lyra e os outros tentam impedi-lo, mas Guerra não para e começa a se preparar para atacá-los, fazendo com que o item derreta completamente. Para proteger seus amigos, Will finalmente desperta seus poderes e levanta a mesa onde estava a Guerra e joga tudo contra a parede, enfurecido por eles acharem que ele seria derrotado. Apenas. E prepare-se para o golpe final. Mas Will o derrota apagando fogo com o extintor gigante que Lyra joga nele. Assim que a batalha termina, o chefe aparece e leva os dois para uma cela de detenção, onde Will tenta se reconciliar com War, mas War se recusa a aceitar e diz que irá eliminá-lo na próxima vez. No dia seguinte, Will foi para a escola normalmente e enviado para a aula, mas assim que chegou na sala de aula, o professor do ajudante disse que ele havia sido transferido para a classe de heróis. Ele desenvolveu uma nova rotina em seu primeiro dia como herói e foi à aula de ciências do Sr. Marlov para se sentar com Green e criar um raio congelante. Mas quando ela viu que tudo que o garoto estava fazendo estava errado, ela usou sua tecnologia de controle de superpoderes para criar um raio congelante e se ofereceu para ser seu tutor particular. Depois da aula de ciências, Will enviou-se para almoçar e chamou seus amigos para se juntarem a ele. Mas, ao fazer isso, a melhor amiga de Green, Penny, enche todos os assentos com seu clone das sombras, Judice, forçando Leila e os outros a irem para outra mesa. Depois do almoço, o rapaz correu atrás do amigo para se desculpar. Ele combinou de encontrá-la no restaurante favorito dela, mas somente depois que terminassem de conversar. Ita aparece atrás deles, pede ajuda e é imediatamente puxado para o leste. Deixar confuso. Corri atrás dele e encontrei o Parleste, esperando para colocá-lo no armário. No entanto, ele conseguiu convencê-los a libertar os seus amigos, pois sentia que eles estavam protegidos pela força da arma. Em um jogo de resgate cidadão, 2 heróis enfrentam uma equipe de vilões para salvar reféns antes do relógio de 3 minutos acabe. Quando chegou o dia da disputa oriental, a SPE escolheu seus vilões e desafiou Will e Green a serem heróis, e 2 equipes foram determinadas. O treinador começou o desafio oriental esticando os braços e cerrando os punhos com toda a força. Mas ele consegue incendiar seu corpo e se libertar facilmente, enquanto War dispara suas bolas de fogo para o leste. Ryu tentou salvar o cidadão que se aproximava cada vez mais do triturador. Mas cada vez ele chegava perto.
Espedo derrubou no chão com um golpe rápido. Cansado de apanhar, ele pulou e bateu o punho no chão com tanta força que a escola inteira tremeu e derrubou os dois vilões ao mesmo tempo. Will usa isso a seu favor e amarra os braços de Páscoa a um poste, deixando-o completamente imóvel. Com apenas 40 segundos restantes, Will corre para salvar os cidadãos, porém descobre que Speed criou um vórtice que suga todo o oxigênio. Ao se aproximar de Gwen, ele desistiu de tentar salvá-la e correr para ajudar sua parceira com 20 segundos de sobra. Faltando 1000 metros, ele acelerou com suas roupas e o sol estava no leste, fazendo com que a dupla batesse na parede e desmaiasse com menos de 5 segundos para o fim. Will agarrar a roupa e jogar em direção à boneca, impedindo que ela seja esmagada. Segundo. Após a vitória épica, Will foi para casa para contar o que aconteceu e ficou surpresa ao ver Grin na cozinha conversando com sua mãe. Segundo ela, alguns imprevistos ocorreram. Além disso, a aula tutorial tinha que começar hoje, e você esqueceu do seu encontro com Layla. Will sentou-se, e os 4 foram para comer. Entretanto, durante uma refeição, Gwen revela que também está lá para convidar o comandante e o Superjet a ganhar o prêmio de herói do ano. Durante um baile da escola. Depois do jantar, Léo acompanha Goa para casa e convida para dançar como sua parceira. Enquanto isso, no restaurante, Layla fica esperando pelo rio há horas quando Grey aparece e sugere que ela expresse todos os seus sentimentos. Na manhã seguinte, Will encontra Lila no ponto de ônibus e se lembra do encontro, mas não tenta fazer nada para se redimir. O lunático apenas diz a ela que vai ao baile, para sua decepção. No ônibus, Will percebe que Lila está agitada de forma estranha e decide perguntar o que está acontecendo, mas não sabe o que dizer. Ela inventou uma história de que War havia sido convidada para o baile. Na hora do almoço, Layla vai até o menino incendiário e conta a ele o que disse ao Rio. Mas mesmo não gostando muito da ideia, ele aceita ir ao baile com ela, só para irritar seu maldito rival. Conforme o tempo passa, Will se distancia cada vez mais dos amigos por causa de Grin, e Layla usa cada vez mais a guerra para tentar deixá-lo com ciúmes. 2 dias antes do baile, Grin chegou na casa de Will, de alguma forma. Ela finalmente a convenceu a dar uma festa lotada. Ela disse que queria ir para um lugar mais privado, e o garoto finalmente levou para um quarto nos fundos. Mas isso foi um erro enorme porque ambos estavam distraídos. Espera, que havia conseguido entrar sorrateiramente, os passos e pegaram fogo do lado de fora da casa. Layla estava caminhando na calçada quando ouviu um barulho vindo de dentro da casa. E decidi ir para lá. Para descobrir o que estava acontecendo, Tai foi até a residência. Layla começa a procurar o Rio, mas Guan o vê primeiro e começa a humilhá-la enquanto o garoto não consegue ver, para seu desespero. Layla caminha até a porta até que River aparece e tenta chamá-la. Mas a menina se decidiu a falar com ele. Achei tudo muito estranho. Will disse a Gogo o que aconteceu, e Gogo contou tudo o que havia dito aos seus amigos. O garoto ficou furioso e disse que ela não tinha o direito de fazer aquilo, depois a abandonou, deixando-a completamente histérica. Por fim, ele decide acabar com a festa e mandar todo mundo embora, mas quando está prestes a fazer isso, o comandante do Superjet chega. Então eles expulsaram todas as pessoas da casa e ela ficou vazia. Steve começa a lutar com você. Mas ele estava muito chateado para se importar e simplesmente voltou para seu quarto. Chega o dia do baile e você diz para sua mãe que não quer ir. Ela deu a ele seu álbum de fotos de formatura daquela época para fazê-lo compensar. Mas isso não o fez mudar de ideia, e ele fez um álbum. Quando fui a uma festa depois do lançamento do álbum Father. Ela foi criada há muitos anos por uma aluna do Sky High Science Lab, que acreditava ser Green Our Mother, que olhava para onde o fogo do passado deveria estar e viu que ele não estava mais lá. Por fim, ele descobriu que Green estava apenas tentando distraí-lo para poder roubar os itens, e ele entendeu o plano dela. Will percebeu que todos na Sky High caíram em uma armadilha, então ele vai direto para lá. Na escola, o comandante do Superjet chegou ao baile e recebeu uma salva de palmas de todos, mas de repente venceu. Ela começa a fazer discursos de supervilã, usa um uniforme mortal de dor e abraçando um fogo extremamente confiante de seu passado. O comandante, no entanto, ficou ali parado por um momento. Depois de saber que seu marido foi atropelado por um bebê recém-nascido, o superjato começou a voar em direção ao inimigo, mas também foi atingido por um raio no ar. Naquele momento o caos começou a se espalhar pelo salão e todos correr, mas Leste, PN e Velocidade estavam em sua perseguição. Prendendo todos os alunos e professores, eles se transformaram em recém-nascidos, um por um. No caos, Gail abriu o duto de ventilação e os dois escaparam ao mesmo tempo. Finalmente cheguei à escola e, andando pelo corredor, vi Vez brilhando no duto de ventilação,
então ajudei todos a sair. Lá fora, Wilson pediu desculpas aos colegas por ser um péssimo amigo e expressou seu amor por Lila naquele momento. Leste, PN os encontraram em fuga e se prepararam para atacá-los. Mas ele sabia que uma guerra era iminente, então disse que iria atrás de Gen. Quando ele lidou com essas 3 pessoas, percebendo que as coisas vão piorar, Zeca e Magenta retornam ao duto de ar enquanto Layla, Garen e Ion ficam para lidar com os 3 homens, já que eles estão muito mais fracos. Os golpes orientais planejados mas não o direcionarão facilmente. Mas para não se machucar, ele conseguiu se derreter e se arrastar até o banheiro. Convencido de que este vencerá, ele o alcança e começa a verificar a cabine, mas acaba chegando muito perto do vaso sanitário, o que dá a Ítalo a oportunidade de colocar a cabeça na privada para dar descarga, apenas para ter seu rosto preso no esgoto. Do lado de fora do banheiro, ESP corre e Guerra tenta acertá-lo com uma bola de fogo. No entanto, ao acelerar, ele quase atinge o item, que é obrigado a se transformar em um pedaço de gelatina para evitar a agitação em alta velocidade. Speed derrubou Ítalo e acabou perdendo o controle, batendo de cara na parede. No refeitório, Layla se recusa a atacar, mas NP continua a empurrá-la para mais longe. No entanto, quando um líder de torcida lhe dá um soco no rosto para evitar a eliminação, ela muda de ideia e decide revidar, revelando todo o plano e contando a Lyra Kim que ela sabotou os propulsores antigravidade da escola, o que significa que em 10 minutos o céu chegou ao cair. Depois de descobrir isso, Layla se encontra com um grupo de assistentes e juntos eles têm a ideia de fazer Magenta entrar na sala como cobaia e reiniciar o sistema. Enquanto Magenta avança pelos canos, finalmente encontra G do lado de fora da escola e ela diz que sente muito que seus pais tiveram batido em sua mãe, mas sua mãe explica que no dia em que ela contra o comandante com um super jato, o fogo da peste acabou explodindo e a atingindo, fazendo-a de volta em um bebê. Ela sempre foi uma dor mortal. Depois de saber disso, Gu parou de falar e finalmente agiu, voando para o salão de baile com U. Eles começaram a se atacar até que você conseguiu. Finalmente, ela foi encurralada. Mas quando ele está prestes a dar o golpe final, Layla chega ao salão e finalmente captura sua atenção. Dê uma chance a ele e deixe-o sair da escola. Enquanto Gu cai livremente, Gu se levanta e corre atrás de Gen e Layla, mas de repente, Ryu aparece voando atrás dela, mostrando que finalmente despertou os poderes de sua mãe e agora pode voar. Will levanta Gen e a joga do teto, o impacto deixando uma cratera. Por fim, ele voa em direção a ela e desferiu um golpe final em seu capacete. Fez com que ela desmaiasse, embora a dor mortal tivesse sido superada. Temporizador. Zera e os propulsores começam a falhar, fazendo com que a escola entre em queda livre, tentando salvar a todos. Will voa para fora da escola, usando seus novos poderes para tentar impedir a queda, mas mesmo com toda a sua força ele não consegue, e Magenta finalmente chega à sala do propulsor e começa a mastigar os fios dos sabotadores enquanto todos gritam em desespero. Quando a escola está prestes a desabar no meio da cidade, Magenta consegue roer os fios, permitindo que o sistema antigravidade funcione do lado de fora. Ryu consegue desacelerar a escola no último segundo e manda-la balançando de volta para o céu, sem mais vilões por perto. E Gorlai captura a versão bebê do Senhor dessa forma, ele poderia restaurar a idade correta de todos. Tornou-se um lugar novamente. O sofrimento fatal foi finalmente contido. Mas se você achar que pode descobrir o plano de Gen antes de Will, você conseguirá derrotá-la? Deixe seus comentários abaixo. Deixe nossos comentários e até o próximo resumo deste canal.